Sejam bem-vindos a mais um HFC Cast. E hoje nós vamos falar sobre vagas. Sabe quando você está num pronto atendimento, no pronto-socorro e precisa de uma vaga para o hospital? Você sabe como é que funciona essa logística? É exatamente sobre isso que nós vamos entender hoje. Como é que funciona para você ser encaminhado para um hospital, né? Para o atendimento hospitalar. Quem vai nos orientar, explicar como é que funciona tudo isso, é a doutora Tássia Liberato. Ela é especialista em medicina de emergência, para explicar um pouco para a gente como é que funciona isso dentro do HFC Saúde e de outros hospitais também. Seja bem-vinda aqui ao HFC, doutora. Obrigada, Mônica. Obrigada pelo convite. Vamos lá, tentar entender um pouquinho. Vocês criaram, tem, né, todo hospital que atende o SUS, o Sistema Único de Saúde, precisa ter um núcleo interno de regulação. O que é esse núcleo para a gente começar a entender, doutora Tássia? Bom, realmente é uma exigência, né, do SUS que os hospitais tenham um núcleo interno de regulação, justamente para regular essa transição, porque tem hospitais que têm menos complexidade, hospitais que têm mais complexidade e mais recursos, e esses hospitais maiores, eles atendem também os pacientes das regiões que são menores. Então, para que esse fluxo funcione, eles solicitam que cada hospital tenha um núcleo interno de regulação, que faz esses trâmites aí com os pacientes que precisam chegar e ir através de alguns processos. Porque a gente sempre ouve, né? Para vocês saberem, o HFC Saúde hoje, mais de 80% dos atendimentos são para pacientes do Sistema Único de Saúde. Então, muitas pessoas que estão no pronto atendimento, esperando uma vaga, de repente, no hospital, às vezes, é claro, né? Tem urgência, quer ser encaminhado logo para esse tratamento, mas existe, então, essa regulação para que ele seja encaminhado. E é exatamente o que esse núcleo ele faz, né? Para ter, para as pessoas saberem como é que funciona essa fila, essa demanda, para que eles sejam encaminhados para os hospitais que atendem o SUS. Certo. Só para vocês terem uma ideia, o hospital HFC aqui em Piracicaba, junto com a Santa Casa de Piracicaba, eles atendem 26 municípios da nossa região, né? A nossa DRS. São várias cidades. Exatamente. Nossa DRS chama DRS 10, Certo. que é a nossa diretoria regional. Mas nós temos, desses 26 municípios, nós temos 11 pequenos municípios ao redor que são encaminhados diretamente aqui para o HFC para fazer os seus tratamentos. Então, tanto os pacientes de Piracicaba que estão na UPA, aguardando uma vaga de emergência, ou estão nos ambulatórios da cidade do SUS aguardando uma vaga, todos esses pacientes eles são regulados via Central Municipal de Vagas. Que é o município, né? Exatamente, é uma central reguladora que tem médicos, enfermeiros. Eles pegam as solicitações que uma UPA faz, por exemplo, uma solicitação de um paciente que está precisando de neurocirurgia, um paciente que teve um AVC hemorrágico, por exemplo. Aí eles fazem, o pessoal da UPA que atendeu o paciente faz a solicitação para a central vê essa ficha, vê quem tem o recurso e dispara para os hospitais que têm o recurso para tentar trazer os pacientes para cá. Então, isso vem diretamente para o nosso NIR, né, para o nosso Núcleo Interno de Regulação, e nós, junto com a Central de Vagas, verificamos a disponibilidade dos leitos, a disponibilidade das especialidades para poder trazer os pacientes para cá. Isso é diariamente, né? Diariamente, 24 horas por 24 dia. horas. Por isso que é um setor que funciona 24 horas, que não pode parar, né? Tem paciente que chega na UPA toda hora, né? Então, nós fazemos esse tipo de regulação com a central de vagas. E uma regulação mais expandida é através da CROSS. Chamava CROSS, agora chama Ciresp, que é uma regulação estadual, que aí vem também esse mesmo esquema, solicitações de vários municípios chegam para nós, né? Porque nós temos determinados recursos, a solicitação chega, a gente avalia as solicitações, né? E tentamos trazer os pacientes de acordo com a disponibilidade aí dos leitos também. E esses municípios dentro dessa região ou pode ser de fora? Geralmente, a gente recebe mais pacientes de Piracicaba, segundamente desses 11 pequenos municípios que são a Ao nossa entorno, micro-região, e também damos suporte para esses outros 26 municípios Da aí macro, no total. Dependendo mais do que a gente é distante. referência. Nós somos referência em cirurgia cardíaca, de hematologia. Então, para essas especialidades, a gente acaba pegando pacientes de 26 municípios. Eventualmente, alguns acordos, a gente até atende alguns pacientes de fora desses 26 municípios. Tá. E, doutora Tássia, todo hospital que recebe pacientes do SUS precisa ter um núcleo interno de regulação, que é o NIR. Exato.
Dentro do HFC Saúde, qual que é o diferencial? Vocês têm buscado cada vez mais, né, melhorar a eficiência, a excelência do atendimento para ser ainda mais rápido. O que tem mudado? Porque o NIR já existe, mas vocês têm adaptado ele todos os dias. Exato. Eu sou até meio suspeita, porque eu sou meio puxa-saco do NIR, sabe? Mas o NIR no HFC, ele é uma estrutura muito organizada, assim. Eu já tive em outros hospitais e realmente é um setor que os hospitais talvez não dão muita atenção. Mas no HFC a gente está crescendo muito esse setor. Então a administração já vê com bons olhos esse núcleo e nós estamos contratando cada vez mais profissionais e anexando ao núcleo interno. Então, cresceu o número de vários pessoas processos. nessa equipe. Exatamente. Nós temos hoje uma equipe estruturada que nós temos enfermeiro de alta, enfermeiros de gerenciamento de leitos, técnicos, a gente tem coordenação operacional, tem coordenação médica, nós temos outras enfermeiras que trabalham com o DRG e com o EPIMED, que são programas de avaliação, de estatísticas, indicadores hospitalares, também fica no núcleo. A ideia é que o nosso núcleo interno de regulação se torne um núcleo de inteligência hospitalar. Então, tanto atuando nas transferências dos pacientes, como em diversos outros processos também. Estava me falando que isso dá mais agilidade. Explica um pouco para a gente, para o paciente poder entender o que significa essa agilidade, de repente, uma alta hospitalar mais rápida. Ó, a realidade que nós temos em todos os hospitais do Brasil ainda é uma realidade de morosidade em vários processos. Então, processos de exames laboratoriais, de imagem, avaliações com interconsultas. Muitas vezes, a estadia do paciente, que poderia ser de 4 dias, de acordo com a doença que ele tem, vira 7 dias. Então, a gente tem alguns dias de ineficiência. Quanto mais eficiente, é melhor para o paciente, porque ele fica menos exposto a um ambiente hospitalar, ele vai mais rápido para sua casa, volta para suas famílias. E também, aquele paciente que está precisando daquela vaga fora, ele tem mais disponibilidade de leito. Então, o NIR, ele atua hoje nessa questão de eficiência hospitalar, justamente para que tanto o paciente tenha o melhor tratamento, melhor direcionamento, não fique aqui à toa no hospital, não fique mais dias do que precisa. E nessa a gente gira mais os nossos leitos e tem mais disponibilidade para trazer mais pacientes que estão precisando. Então, a lógica é mais ou menos essa, evitar o desperdício para que a gente consiga trazer mais pacientes e oferecer uma assistência melhor. Agora, para essa agilidade, vocês têm que estar muito afinados, né? Vocês fazem diariamente uma reunião, até vocês têm o nome aqui, né? Safety Huddle chama. Safety Huddle, hospitalar diário. É justamente para que todos da equipe tenham a mesma comunicação para essa eficiência. Exato. É uma ferramenta muito legal, assim, ela é empregada em vários hospitais e também em vários outros ambientes corporativos, até políticos, que é uma reunião onde todo mundo, naquele horário fixo, todos os dias, todo mundo envolvido no processo se reúne e debate ali casos críticos, casos que estão tendo morosidades, ineficiências, que acontecem diversas coisas, questões sociais. Então, a gente conversa entre si por 15 minutos, 20 minutos, todos os dias, no mesmo horário. E aí é muito legal, porque no hospital, né, a gente reúne físio, nutri, enfermagem, o pessoal do NIR, o pessoal da internação, o pessoal da engenharia clínica, o pessoal da engenharia fala, poxa, olha, naquele quarto o ar-condicionado quebrou. É um movimento muito rápido de informações, essa reunião. Então, o NIR também, ele criou essa reunião dentro do HFC, e hoje a gente tem uma adesão maravilhosa dos profissionais e ajuda nos processos. Então, ajuda a comunicação para que tudo seja mais rápido. A comunicação, quando ela é eficiente, né? Exatamente. É muito bom, porque tudo funciona, né? Flui de maneira correta. É isso. E, doutora Tássia, para a gente entender na prática, né? Tem algum exemplo de algum caso, por exemplo, assim, olha, antes era tratado dessa forma, às vezes o paciente tinha que ficar esperando determinado especialista, por exemplo, e agora com o NIR, né, com a eficiência do NIR, a gente já consegue encurtar esse caminho. Hoje em dia, depois que nós colocamos uma enfermeira que cuida dos processos assistenciais, enfermeira de alta,
quando nós colocamos um médico, né? Eu sou médica hoje do NIR, eu consigo ajudar nessas fichas. As meninas que já faziam esse acompanhamento, né? As enfermeiras, antes só tinha o pessoal da enfermagem que fazia esse acompanhamento. Elas tiveram esse respaldo a mais. Então, surgiu alguma dúvida nas fichas com relação ao aceite? Ah, esse paciente, que será que ele é? A gente consegue atender? Vamos ver. Então, elas já questionam comigo. Eu tenho um canal muito rápido e ágil, já estou há alguns anos aqui no hospital. Então, com os médicos, eu tenho um contato muito rápido. Então, esse processo foi agilizado, porque agora a gente consegue já identificar com a equipe Tem esse médica. mapeamento todo. Exatamente. Agilizando aí esse aceite ou essa recusa, ou às vezes a gente tem que falar, olha, a gente está precisando de tal coisa a mais para poder aceitar tal informação. Então, já existia esse processo, já faz muitos anos que as meninas fazem isso, já faziam de forma bastante eficiente, mas com o aumento do núcleo e o incremento de profissionais, isso foi crescendo e melhorando também, né? Então, hoje a gente tem um contato excelente com a Central Municipal de Vagas, por exemplo. Então, o meu telefone toca o dia inteiro. Eu falo, olha, paciente tal, a gente precisa, vamos debater aqui o que está no papel? Porque muitas vezes você só ficava no computador, essa ficha ficava esperando, esperando, esperando. Agora eles ligam para mim, falam, ó, tá assim, assim, assim esse caso. Como que vocês estão aí? Aí eu vou lá, avalio, vou na sala de emergência, converso com os médicos da UTI. Para saber a Olha, demanda. para saber como que está a ocupação, para saber se a gente poderia trazer mais rapidamente aquele paciente. E aí, hoje, todo mundo já está funcionando mais alinhado. Eu acho que com o aumento do NIR também, os médicos e enfermeiros dos hospitais, eles conhecem mais esse processo de regulação e eles auxiliam muito a agilizar esses processos. E acho que vale a pena a gente frisar e entender também, porque muitas vezes as pessoas que estão na família esperando por uma vaga, às vezes acreditam que é o hospital que tem que liberar essa vaga, né? E não é necessariamente o hospital quem libera, é essa central municipal reguladora de vagas. É isso, doutora Tássia? Exatamente. É para todo mundo entender, todos os pacientes eles são classificados de acordo com a sua gravidade. Então, os pacientes que são mais graves, eles têm prioridade no encaminhamento. E também a gente tem que prestar uma assistência adequada para esse paciente. Então, a central reguladora envia para a gente, fala, olha, vocês têm esse recurso, esse paciente está precisando desse recurso. Vocês têm esse leito? Então, às vezes, a gente não tem o leito disponível, a gente não consegue puxar, mas a gente fala, ó, nós vamos ter uma alta, a gente vai agilizar esse processo aqui para a liberação desse leito e nós puxamos o paciente. Então, quem não tem não tem essa questão, o pessoal fica muito em dúvida se a gente escolhe os pacientes que vêm. E, na verdade, não, tudo é uma grande central de regulação. Então, são médicos reguladores externos que regulam as vagas para a gente. O que nós fazemos aqui é melhorar o nosso processo para agilizar as altas hospitalares, para trazer mais pacientes. Então, muitas vezes, o que nós conseguimos melhorar aqui é essa conversa mais direta para a gente realmente não deixar o paciente que está precisando muito esperando lá na UPA. Então, você fala, poxa, isso aqui é realmente prioridade. Vamos aqui agilizar o processo para trazê-lo. Então, a gente faz isso. Mas a regulação mesmo ela é municipal e estadual. E isso nada mais é que humanização, né? Porque está lá no computador, né, precisando, tem tantos pacientes, mas esse contato, né, do conversar por telefone, do entender a necessidade, a real necessidade, isso nada mais é que humanização, né, doutora Tássia? Exato, é isso mesmo, porque muitas vezes nós não temos uma vaga, por exemplo, no momento, mas eu consigo pedir para eles agilizarem um processo. Falo, olha, esse lugar aqui, ele consegue solicitar tais exames aqui para mim, que aí, quando o paciente chegar, também agiliza aqui dentro. Ah, poxa, esse paciente está precisando muito por conta disso, disso, disso. Ah, então, realmente, eu vou priorizar aqui esse setor para conseguir receber o paciente. Quando você fala, essa fala entre médicos, é por isso que regulação é ato médico, tá? Isso está pelo CFM e só pode regular vaga quem tem CRM. Então, é ato médico, justamente para que o médico que está avaliando o paciente lá consiga passar para o médico que vai receber o paciente aqui exatamente o quadro do paciente. Isso melhora muito. Assim, eu sou super pró-comunicação, né? Então, eu acho que a gente melhorou muito esse processo de comunicação.
A gente está entendendo um pouquinho como é que funciona essa questão das vagas dentro do HFC Saúde hoje, né, para o atendimento de pacientes SUS, Sistema Único de Saúde. Mas acho que vale a pena também, aproveitando já a sua presença, que a outra dúvida que geralmente surge com a população, por exemplo, aconteceu um acidente, uma emergência, o resgate foi lá. Como é que é definido isso? Para onde vai esse paciente? Tem como a gente explicar isso também, doutora A Tássia? própria Central Reguladora de Vagas Municipal, que hoje ela é sediada no SAMU, na base do SAMU, eles fazem a distribuição entre os serviços. Então, eles levam em consideração a complexidade do acidente, a distância aos serviços e aos recursos que os serviços têm disponíveis. Então, vou dar um exemplo. Então, aconteceu um acidente muito grave na rodovia, que é próximo assim, de um município como Charqueada, por exemplo. É um acidente claramente muito grave, onde o paciente precisou ser entubado na cena. A central reguladora ela vai ver. O paciente tem estabilidade para já ser transferido para Piracicaba? Não, o paciente não tem estabilidade. Ele precisa de um serviço intermediário para tentar estabilizar o paciente, para depois enviar. Então, a central reguladora ela faz esse trâmite. Então, às vezes, e ela regula o bombeiro, a Intervias, Centrovias, Por isso que às vezes vai para um a pronto Eixo. atendimento primeiro, ou para um Exato. hospital menor de alguma cidade mais próxima. Exato. Às vezes é um acidente que foi acionada uma ambulância básica para ir no resgate. Quando chega lá, evidencia que aquele paciente está mais grave. Então, ele vai para onde é mais próximo, onde tem um médico mais próximo, onde tem uma sala de emergência. Eles são estabilizados e regulados novamente depois da estabilidade para o serviço de referência. Mas nós do HFC, nós somos referência de trauma, a gente recebe bastante pacientes da região. Então, se o paciente tem condições ou ele já foi atendido por uma ambulância avançada na Equipada, cena, tudo. geralmente eles já trazem direto para nós ou para a Santa Casa. Que bom, doutora Tássia, a gente esclarecendo essa. Porque fica essas dúvidas, né? Porque a gente não Fica. quer usar, né, gente? A gente não quer. Mas Sim. é bom a gente ter o conhecimento de como funciona, né? Porque às vezes, quando a gente está precisando, a gente não sabe qual que é a Exato. logística disso tudo. Então, muito Sim. bom para a gente saber. Agora, dentro do NIR, do Núcleo Interno de Regulação do HFC Saúde, Sim. vocês colocaram que vocês realizam vários projetos. Vamos explicar um pouquinho desses projetos Sim. que acabam otimizando, né, tempo e sendo mais eficiente também, né, doutora Tássia? Sim, a gente está bem centrado no NIR em melhorar a eficiência hospitalar. Então, né, nós, juntos com a equipe, né, eu junto com a equipe do NIR, assim, e a coordenadora operacional também, a Marina, a gente está criando projetos para melhorar esse fluxo de pacientes. Então, esse ano nós desempenhamos o projeto de gerenciamento de leitos, onde várias atividades foram novos acordos, novas atividades foram implementadas para reduzir o tempo médio de permanência dos pacientes. No próximo ano, a gente está com um bom vislumbre aí também de alguns projetos relacionados ao tempo médio de permanência. Então, a gente tem uma série de ações, assim, são acordo entre áreas, a criação do huddle hospitalar, nós implantamos para melhorar os processos, toda a melhora de comunicação com o NIR. O NIR virou uma central de comunicação. Então, agora, antes, às vezes, os médicos, por exemplo, que só dão plantão uma vez por semana, muitas vezes eles não se interam sobre o processo do hospital. O médico trabalha em 5 hospitais, por exemplo. Muitas vezes ele não sabe. Poxa, para quem que eu vou pedir se eu precisar disso? Então, nós hoje nos tornamos uma central de comunicação. Vou dar um exemplo. Tá, isso é ótimo. A gente gosta de exemplo, né? O pessoal da equipe de cirurgia, por exemplo, conversou com a gente no Huddle que eles queriam implementar um protocolo para introduzir café para pacientes que são recém-operados aí da parte gastrointestinal. O café ele ajuda na recuperação. Muitas vezes o paciente ele está ainda progredindo dieta, está em jejum e ainda precisa progredir para dieta líquida, pastosa e depois uma dieta sólida. Só que quando você implementa o café antes, estimula o intestino a funcionar. Isso reduz... Um cafezinho. Cafezinho. Mas cafezinho, assim, várias vezes por dia, dentro de um protocolo. E eles tinham dificuldade de implementar esse protocolo, porque um cafezinho, que parece ser um simples café, ele envolve o lactário, o pessoal da copa, envolve material para disponibilizar uma garrafa de café, a entrega, o pessoal da nutrição, que está por trás da solicitação. Então,
É um processo que muita parece gente. pequeno, Aham, mas ele é extremamente complexo dentro do hospital. Eu acho que isso é legal também de falar para as aham, pessoas, aham. porque às vezes as pessoas não entendem como é complexo e quantas pessoas estão envolvidas na entrega de um simples café. E a equipe de cirurgia falou: poxa, a gente queria uma dieta onde a gente conseguisse entregar café 5 vezes por dia para o paciente, para esses pacientes específicos. E aí, isso foi solicitado via o Huddle, essa reunião. Já fazia tempo que eles queriam implementar, só que ali no Huddle que estava o pessoal da nutrição, o pessoal da cirurgia geral, o diarista da cirurgia geral, eles escreveram um protocolo, eu ajudei nessa interface, a nutrição também. Rapidamente foi implementado, agora está dando certo esse O cafezinho processo. O chega. cafezinho chega para os pacientes que Isso porque precisam. todos estão envolvidos, né? Nessa reunião. Exatamente. É, Essa comunicação fica muito eficiente. isso mesmo. Então, assim, é esse tipo de coisas que o NIR faz Que também, legal. além da regulação das vagas. É pegar um processo que, por mais que pareça simples, ele vai ajudar o paciente, ele vai tornar mais eficiente. Um paciente que recebe um cafezinho precocemente pós essas cirurgias específicas, o intestino funciona mais rápido, Olha. ele tem alta para casa, diminui o tempo dele aqui de permanência, ele vai mais rápido para casa. Então, é melhor. Aí, esses pequenos processos que a gente está tentando melhorar aqui. Que legal saber disso, doutora. Bom exemplo que a doutora trouxe aqui do que vocês estão desenvolvendo, Sim, desempenhando para melhorar esse exato. fluxo todo. Agora, desde o início da nossa conversa, você sempre está dizendo que a gente quer diminuir o tempo no hospital, né? Desse Isso, paciente dentro do hospital. Explica para a exato. gente por quê. Quanto mais rápido ele for para casa, melhor para ele. A Bom, gente já tem essa ideia do é, porquê, né? Mas nada melhor que a doutora Tássia explicando para a gente. exato, né? As doenças, né, as comorbidades, as questões de saúde, elas demandam um tempo de internação, né, um tempo intra-hospitalar, Uhum. mas assim que o paciente tem condições de até finalizar um tratamento em casa, ou na UBS, ou na unidade de saúde mais perto da casa dele, é melhor. O ambiente hospitalar, ele é um ambiente que é propenso também à contaminação, infecções. Então, quando a gente reduz o tempo médio de permanência do paciente, a gente não expõe o paciente também a, por exemplo, uma infecção hospitalar. Então, a gente fala de condições adquiridas, né? Porque muitas vezes durante a internação faz procedimento, pega acesso, pega a sonda, tira a sonda, todas essas invasões que a gente chama, elas podem propiciar, por exemplo, a infecções. Pacientes que ficam internados muito tempo, eles são mais propensos a ter infecções hospitalares. E aí isso aumenta mais ainda o tempo médio de permanência. É uma bola de neve. Então, quando a gente tem bastante eficiência, o paciente tem isso, a equipe já avaliou, foi avaliado pelo especialista, fez o exame que precisou, recebeu o tratamento, melhorou daquela condição, vai para casa. É melhor para o paciente. Aí, lá na casa dele, ele pode, ou já finalizou o tratamento aqui, ou se ele precisar, por exemplo, tomar um antibiótico. Isso é uma das coisas que a gente tem feito também. Ah, faltam 3 dias para finalizar o antibiótico, aquele ciclo de antibiótico. Uhum. Mas o paciente já está melhor, está estável, aquela condição já recuperou, os exames já melhoraram. Poxa, vamos terminar esse antibiótico, então, na unidade de saúde perto da casa do paciente, ou na UPA perto da casa do paciente. Então, a gente disponibiliza o antibiótico, muitas vezes, Olha, né? Porque às vezes é um antibiótico mais complexo de conseguir na rede, às vezes o HFC disponibiliza o para antibiótico que ele para fique. ele poder ir para casa e terminar o tratamento no conforto do lar dele, perto da família dele. Porque às vezes a gente não entende, né? Mas ter um parente internado mobiliza muito a família, né? Só quem já teve pacientes internados que sabe. Então, isso também é para facilitar a vida da família, do paciente, o processo de humanização como um todo. Quanto menos tempo dentro do hospital, melhor para o paciente. Melhor para o paciente. É, Eu estou vendo aqui, doutora Tássia, a gente falou, então, né? A pessoa que está lá no pronto atendimento, esperando uma vaga, a gente falou em caso de acidentes, como que é levado. E eu estou vendo aqui também que tem as transferências hospitalares para os tratamentos via SUS para o HFC Onco, que é de isso. oncologia, né? Da nefro. Também funciona como? Também é por essa central? Para a gente entender, porque daí é um Ó, tratamento, né, é maior, vamos supor, um tratamento de câncer, né? Como é que isso. funciona isso? É assim, ó.
a Santa Casa de Piracicaba e o HFC são centros de referência de oncologia e hemodiálise. Então, os pacientes que precisam de um tratamento oncológico, eles já tiveram esse diagnóstico, eles se vinculam a um dos dois serviços. Então, vamos supor que veio para o HFC e se vinculou aqui no nosso CEON. Uma vez que o paciente é vinculado ao CEON, ele tem toda a rotina dele de tratamento no CEON, quimioterapia, radioterapia, as consultas, serviço social, mas se ele precisar e tiver alguma intercorrência médica, um mal-estar com o tratamento, qualquer uma gripe mais forte, uma infecção urinária ou qualquer dor, ele vem no pronto-socorro do HFC sem precisar passar por Ou nenhum seja, tipo de regulação. Tratamento completo. Exato. Desde uma emergência, nesse caso, se ele já Exato. iniciou. Qualquer emergência que ele tiver, começou o tratamento, passou mal. Com o tratamento, precisa hidratar, precisa tomar um medicamento, um sintomático. Ele vem no nosso pronto atendimento. Aí ele não precisa ser regulado por nenhuma central. Isso quando ele tiver em vigência desse acompanhamento. Tá. O paciente teve alta do CEON, Aí volta para o fluxo normal. Aí ele tem que procurar a UPA para poder ser regulado para cá por qualquer eventualidade. Né, que a gente E na torce para nefra que não funciona aconteça. desse jeito também. Nefra, a mesma coisa. Então, eles têm esse canal de abertura, né? Na nefra, como é diálise, né? Acaba sendo um canal de sempre, né? Eles sempre têm acesso Tratamento aqui. contínuo aí. Exatamente. Muito bem, entendemos então o que é o NIR e o que a gente pode esperar, né? Porque o NIR, como você disse, já avançou muito Sim. dentro do HFC Saúde, mas esse avanço não para, né? A gente Sim. sabe que o HFC Saúde está sempre em busca de processos cada vez mais eficientes. Sim. O que a gente pode esperar do núcleo interno de regulação daqui para frente, doutora? Já vamos tentar descobrir alguma coisa. Bom, o nosso núcleo interno de regulação, hoje ele tem um vínculo com a Central Reguladora Municipal muito intenso. Nós participamos, inclusive, do Comitê de Urgências Municipal, do Comitê Gestor, do Núcleo de Regulação, do Núcleo de Educação em Urgência do município. Então, nós, de dentro do NIR, nós participamos desses comitês municipais para que a gente aumente esse vínculo. Porque o aumento desse vínculo ajuda os pacientes a serem transferidos. Então, nós já implementamos isso, nós estamos reforçando esse vínculo cada vez mais. Temos novos projetos de implementação aí de novas etapas assim dentro do fluxo de pacientes, né? A gente tem um grande projeto de jornada do paciente, que é um projeto do hospital, mas que o NIR também vai estar envolvido, que é um projeto que ele visa mapear toda a jornada dos pacientes dentro do nosso hospital, desde que ele entra, independente de qual porta que ele entrar, até ele ter alta. Então, nós estamos mapeando esse processo, os indicadores, encontrando ali falhas nesse processo, para a gente criar novas etapas e reduzir esses gargalos, para que cada vez mais esse processo seja eficiente e seja bom para o paciente também. Então, sempre andar junto, né? A eficiência e o que é melhor para o paciente. Aí, esse ano aqui, a gente está iniciando esse grande projeto, né? Que não é um projeto do NIR, é um projeto do hospital, mas que o NIR vai estar muito envolvido. Vai estar envolvido também. Então, são as próximas etapas aí. Muito bom. E, como jornalista curiosa que sou, sempre pergunto isso. Queria entender, doutora Tássia, por que se especializou em emergência, doutora? Não sei responder também. A gente já vê o seu amor, só pelo seu olhar, pela sua fala, o quanto você está envolvida em todo esse processo. Mas a gente sempre quer saber por que essa tendência, né? Por que essa especialidade? Sim. Olha, eu fiz medicina mais velha, eu fiz uma outra graduação antes, eu sou bióloga. E como eu fiz mais velha, eu achei que eu ia para outras áreas. Olha aí. Mas todos os médicos entram pelo pronto atendimento, é o primeiro local de trabalho, geralmente. E eu me apaixonei por esse paciente que é grave, que ele é frágil, que ele está ali num momento de super vulnerabilidade, né? E as técnicas desse primeiro atendimento ao paciente grave, quando muito bem empregadas, fazem muita diferença na mortalidade do paciente, em 6 meses, em 1 ano, em 10 anos, faz muita diferença no desfecho. Então, eu gosto desse primeiro atendimento. Eu acho que esse primeiro atendimento tem que ser muito qualificado.
Então, eu me interessei muito por essa área e eu sou realmente apaixonada por emergência. Então, eu gosto muito de estudar emergência. Eu estou ainda galgando o título de emergencista, né? Eu não sou ainda formada em emergência, mas eu estou galgando o título de emergencista para ser realmente especialista nesse primeiro atendimento, que eu acho tão importante. Exatamente. Eu falo que o médico, quando está na frente do paciente, o olhar no olho, o paciente ele se sente seguro, ele se sente Sim, visto e protegido quando se tem esse exato. contato. Isso é extremamente importante, né, É, dentro da profissão, que se tenha essa conexão mesmo, médico-paciente, porque é sim. isso que eu acredito que ajuda até no tratamento, não é, doutora? Com certeza, o paciente está extremamente vulnerável e esse pronto atendimento, esse primeiro atendimento, talvez seja o momento que o paciente esteja mais vulnerável. Um paciente grave, um paciente que está em uma situação, uma condição clínica muito ruim. Então, se o pessoal, o que eu gosto de falar aqui, o pessoal acha que qualquer médico trabalha em pronto atendimento, que é só recém-formado. E, na verdade, não, a gente quer qualificar esse primeiro atendimento. Tanto que a medicina de emergência é uma especialidade nova no Brasil, ela tem aí em torno de 17 anos, se eu não me Olha. engano. Então, é uma especialidade nova, para que justamente esse primeiro atendimento, que vai fazer tanta diferença no desfecho, seja qualificado. E acabe um pouco essa mentalidade de que pronto atendimento é para médico que não sabe fazer nada. Uhum. Então, eu tenho esse vislumbre, assim, eu acredito nisso e gosto demais dessa área. E que bom que o HFC Saúde tem a doutora Tássia Liberato Muito na equipe, obrigada, cuidando aí junto do NIR. E muito que o NIR, o obrigada. Núcleo Interno de Regulação, cresça cada vez mais e se desenvolva cada vez mais, com mais Com eficiência ainda. certeza, com Doutora Tássia, certeza. obrigada pela participação aqui com Obrigada, a querida, gente. pelo convite. Qualquer novidade, qualquer novo projeto, venha contar aqui pra gente, tá bom? Combinado. Para a população ficar sabendo logo em primeira mão. Tá ok, combinado. Obrigada, Obrigada, doutora. querida. Até mais. E obrigada a você que nos acompanhou. Lembrando que você pode acompanhar os outros episódios, tá? Tem várias dicas importantes de saúde, de qualidade de vida, bem-estar. É só você entrar no nosso YouTube, que é o HFC Saúde, lá você vai encontrar os episódios do HFC Cash, ou então acompanhar pelo Spotify. Tá indo pelo trabalho? Liga ali no rádio, conecta no Spotify e já vai ouvindo várias informações durante o seu dia. Muito obrigada e até a próxima. Tchau, tchau!